Muita gente assiste meus vídeos e se pergunta por que aquela pessoa que trabalhou tanto ali na roça tem que ir para a justiça para se aposentar. E essa dúvida eu quase sempre não tiro nos vídeos, porque eu não vou parar para explicar para a pessoa por que ela está se aposentando. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para fazer uma explanação geral do que significa o segurado especial. Primeiro, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o joinha e ative a notificação para não deixar passar nenhum vídeo e ficar mais inteligente, beleza? Bom, vamos lá. A Previdência Social, não sei se você sabe, mas você precisa pagar para no final se aposentar. Lá no final da sua idade produtiva, no início da velhice, você poder se aposentar com um determinado valor. Existem exceções, mas assim, a regra geral é pagar para se aposentar. A própria Constituição tem uma exceção, e essa exceção é para o caso de pessoas que trabalham na roça. Primeiro que essas pessoas que trabalham na roça, por conta, obviamente, do sol e da chuva, porque nem ferro aguenta sol e chuva, por isso que elas ali parecem ser pessoas tão idosas. A maioria das mulheres tem 55 anos, no mínimo, e os homens 60. Então a Constituição, por conta disso, por conta desse trabalho desgastante, diminuiu o prazo da idade, que a gente chama requisito da idade para se aposentar. Mulher se aposenta com 55 e homem com 60. Mas a própria Constituição leva em consideração o seguinte fato. Ora, tem pessoas que, infelizmente, ainda hoje, plantam para comer. O cara simplesmente não tem uma renda, não tem um trabalho, mora na zona rural e a única forma dele sobreviver é plantar aquilo que ele precisa para comer. Funciona mais ou menos assim. Então recebe alguma ajuda de um governo para comprar uma mistura, até mesmo a galinha que cria, alguns criam porcos. E assim, são comunidades que a pobreza é a regra. Então essas pessoas que plantam para comer, como é que você vai exigir delas um pagamento para que elas possam se aposentar? Como é que você vai exigir? Como é que o governo vai exigir que elas paguem o INSS para se aposentar? Não tem como. Então, em razão disso, a própria Constituição e a lei que rege os benefícios previdenciários, vai dizer que elas não precisam pagar o INSS, mas precisam trabalhar. Precisam passar determinado período de tempo trabalhando na roça, tirando da roça o próprio sustento para sobreviver. É por isso que eu faço tantas perguntas a respeito da vida da pessoa na roça. Já se deparou com uma cobra? Já viu uma raposa com raiva querendo me pegar? Já fez isso, já aconteceu isso, um acidente. Porque uma pessoa que mora numa região como essa, ela vai ter uma vida cheia de fatos como esses. Esses fatos, quando bem contados, a pessoa está ali muito nervosa. Uma vez uma pessoa disse assim, mas um psicopata sabe mentir muito bem na frente do juiz, inventar detalhes. Eu acho que um psicopata não vai, não, chegar lá para se aposentar como segurado especial. Ele com certeza vai conseguir outras coisas melhores. Então, é isso que acontece. A pessoa vai, fala da vida dela, e aí o governo paga, aposenta, permite a aposentadoria sem a necessidade de um pagamento como o trabalhador urbano. E é por isso também que, às vezes, as pessoas que trabalharam na roça e também no meio urbano, porque geralmente a pessoa não consegue passar a vida toda na roça, às vezes uma seca vem e acaba com tudo. A década de 80 teve muitas secas na região do semiárido nordestino e essas pessoas tiveram que sair, tiveram que sobreviver em outro lugar. E aí fica o registro na carteira. E eu também pergunto, você já foi fichado? Não querendo dizer que se a pessoa foi ou não fichada, ela vai perder o benefício ou a ação. Mas só para entender muito bem quais foram os períodos que ela ficou na roça. Destacando que não é o fato de ter trabalhado na rua com a carteira fichada que vai impedir que ela se aposente, né? Tem jurisprudência que, desde que a pessoa volte para o campo, aqueles períodos em que ela ficou na rua trabalhando na cidade, como uma merendeira, como um vigia de uma escola, e não vai impedir que ela se aposente como segurado especial. Aí tem gente, e a gente encontra todo tipo de gente, que sempre vem com aquela objeção. Nossa, aí é por isso que a Previdência não funciona. É por isso que o governo vai quebrar, porque a gente está pagando com os nossos impostos uma aposentadoria de pessoas que não contribuíram, não ajudaram na Previdência para poder receber na velhice, como todos os outros têm que fazer, ainda hoje contribui, que tem pensionistas e aposentados que contribuem e esses segurados especiais não contribuem, nunca contribuíram e não vão contribuir e mesmo assim recebem. Existe. Existem pessoas que pensam assim. Existem pessoas que acham que comparam
a aposentadoria especial com o LOAS, ou BPC. Não sei se você sabe, mas é aquele que quando a pessoa é impossibilitada de trabalhar por uma doença ou por ter 65 anos, recebe um salário mínimo que não tem décimo, que não vira pensão. Muita gente recebe esse LOAS e muita gente também recebe a aposentadoria por ter sido segurado especial. E esses dois benefícios previdenciários, né, um assistencial e o outro previdenciário, causam essa discussão. Né? Até quando o governo vai poder sustentar essas pessoas? E se elas aumentam a cada dia, onde é que isso vai parar? E aí eu paro para fazer esses raciocínios também, até porque eu tenho que julgar e levar em conta a perspectiva para o futuro. E eu lembro que quando eu estava na Paraíba, muitas pessoas chegavam para mim e eu perguntava assim: você trabalhou com o que no passado? Aí elas diziam: eu trabalhei com algodão, plantando algodão. Eu disse: sério. Aí ficava curioso para saber o que era aquilo. E aí fui estudar e cheguei à conclusão seguinte: quando uma pessoa planta milho e feijão, porque essa é a agricultura de subsistência, você planta milho e feijão, mandioca, para poder comer, né, se alimentar. Você produz o que você come. O algodão, assim como outras culturas, mas o algodão principalmente, é algo que você não come. Obviamente você não come algodão. Mas o produto dele é vendido para outro setor, que é o setor das indústrias. E aí esse setor transforma o algodão em pano, em tecido, que por sua vez vai para outro setor, que é o setor das confecções, indústrias têxtil. Como é que fala? Têxtil. Peguei você. Vai para as indústrias têxtil e lá você tem mais ainda produção, industrialização, pega aquele produto e transforma, tem mão de obra. E isso é, por exemplo, uma forma de fazer essa transição. Porque um país que se prepara para o futuro, ele tem que pensar numa forma de transformação das próprias pessoas. Então é uma medida paliativa, uma seca terrível aconteceu ali, as pessoas não podem plantar, ele vai, cuida daquela situação, mas depois que volta ao normal, o mais importante é pensar no futuro. E a plantação de algodão no Nordeste brasileiro, porque o Brasil, e aí eu fui pesquisar, né? Parei para pesquisar, eu sou curioso demais, e comecei a pesquisar que o Brasil é o segundo maior exportador de algodão do mundo. O maior exportador é os Estados Unidos. A gente fica em segundo. Os estados que mais exportam são a Bahia, São Paulo e Mato Grosso. E mais, a gente só não é o primeiro exportador porque a gente tem que alimentar nosso mercado interno. 30% é destinado ao mercado interno para a criação de tecido que vai ser usado na fabricação de roupas, né, dos polos de confecção em São Paulo, em Recife. Mas se não fosse esse mercado interno que tem que absorver essa quantidade, a gente era o primeiro exportador do mundo. E mais, a China é a maior produtora de algodão do mundo. E a maior parte que ela produz, ela consome. Porque eles produzem roupas. E ainda importam da gente. A gente vende para eles. Muita quantidade. A maior parte das exportações de algodão do Brasil vai para a Ásia, os países da Ásia. Países que têm uma indústria de confecção muito forte. E aí eu comecei a pensar, nossa, olha só, que coisa. Se você parar para pensar, você não para mais. Cabeças pensantes, funcionando assim. O cara planta o algodão, cria o trabalho, vende o algodão. O dinheiro alimenta aquela família daquela plantação. Ele cria mais dignidade, porque ele tem uma renda melhor. Não é só o benefício previdenciário. É uma atividade da agricultura que vai fazer com que ele aumente sua renda. E aí, aquele algodão vai para uma indústria. Aquela indústria de tecelagem, pessoas trabalham, pessoas recebem. Da indústria vai para a indústria de confecção. Mais pessoas trabalham, mais pessoas recebem. E aí, um produto, no lugar do milho que eles plantam para comer, um produto pode causar uma revolução na economia local daquela região, principalmente de regiões como o Nordeste. Na década de 80, quando essas pessoas que vão se aposentar, que sentam na minha frente, na Paraíba, quando eu estava em Patos, que eu perguntava, elas diziam que trabalhavam nas algodoeiras. Na década de 80, tinha 4 milhões de hectares que eram plantados. 4 milhões de hectares eram plantados por ano para a produção de algodão. Hoje é 1 milhão e 500. Olha, 1 milhão e 500 no Nordeste. Mas naquela época se produzia 400 quilos. Hoje se produz em cada hectare 3.500 quilos.
Você sabe, o Brasil é um dos maiores países tecnológicos na parte de agricultura do mundo, né? Graças a essa necessidade que a gente, esse escape que nós encontramos aqui para poder colocar, deixar, exportar produtos agrícolas, soja, milho, algodão, enfim. Aí você olha assim, ah, que coisa boa, não parou por aí não. Rapaz, e eu estou dizendo isso porque eu fiquei muito maravilhado. Na Paraíba estão começando a produzir algodão colorido. Colorido! Agora, para quê? Você diz, para quê? Porque você evita uma fase do tingimento, de colorir as fibras, do tecido. E aí você evita mais poluição, porque você vai utilizar ali tinta. A tinta tem um resíduo líquido, resíduo sólido. E aí a planta, o algodão, ele é produzido, ele já sai colorido. Rosa, azul. É, isso aqui na Paraíba, bem pertinho. E Brasil, com essa tecnologia. Né? Assim, é muito interessante isso, tudo isso é muito interessante, mas ainda não é suficiente para tirar esse pessoal, esses segurados especiais que estão vindo à justiça procurar seus direitos de se aposentar porque passaram a vida toda trabalhando. Porque a maior parte das indústrias que fazem roupas, que fazem de tecelagem, elas estão no sul, né? Claro, obviamente, lá tem o Porto de Santos, onde o escoamento sai melhor, o Mato Grosso também é um lugar que é centro, que vai exportar para pegar os rios da Bacia do Prata e descer para sair pela Argentina, né? Tudo isso influencia geopoliticamente para poder ficar naquele local. Mas imagine, se colocar no papel um projeto para poder desenvolver, nós vamos muito bem conseguir aqui no Nordeste fazer tudo isso. Transformar essa realidade dessa região em uma realidade melhor para as pessoas, com um produto que o Brasil é o segundo melhor, o segundo maior produtor do mundo e está ainda aí, vai para ser o primeiro. E tem demanda interna e demanda externa. Né? Vender casaco lá para os pessoal da Sibéria, da Rússia, da Finlândia, no frio do Canadá, né? Tudo isso é com algodão, roupa de algodão, meu amigo. Não vai acabar nunca não, as pessoas têm que se vestir. As pessoas têm que se vestir. É uma coisa que não acaba nunca. Roupa, lençol, meia. Por isso que eu não posso falar muito. Eu acho que comecei a falar. Quase que fiz uma propaganda pro algodão aqui. Mas é porque eu quero e eu entendo que essa é uma das formas da gente, ao invés de criticar uma política de aposentadoria por pessoas que sobrevivem do campo e chegam no momento da vida que não conseguem mais sobreviver porque não conseguem mais trabalhar, ao invés de só criticar isso, você também tem que propor ideias. Você tem que também, né, jogar dos dois lados. Dizer assim, olha, agora vamos fazer isso. E aí elas saem. E aí, quem sabe, no futuro, uma coisa só é capaz de resolver dois problemas, um déficit da Previdência e aumentar a economia dos fatores de produção, né, com mais terras sendo utilizadas para a produção do algodão, mais emprego, mais renda, aumento, tudo não sei o quê, né? Tá bom, eu não posso falar muito, senão eu vou me empolgar. Beleza? Valeu!